consegue imaginar nascer em uma família de escravos, correndo risco de vida e de maneira miraculosa tornar-se um membro da realeza egípcia, com a oportunidade de herdar o trono do faraó? Saudações, prezado ouvinte. Hoje você terá a oportunidade de desvendar o segredo mais grandioso do profeta Moisés. Portanto, acomode-se, abra sua Bíblia e embarque comigo em uma jornada repleta de lições valiosas para a nossa vida. Antes de adentrarmos nesse assunto, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para ser alertado pelo YouTube sempre que um novo vídeo for publicado. Vamos iniciar. Moisés, um profeta israelita, foi uma figura central para o povo judeu, sendo também reconhecido como legislador das suas regulamentações. Sua importância é destacada nos livros bíblicos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que narram sua vida e obra no Antigo Testamento. Moisés é reverenciado como um pregador influente da palavra de Deus por todas as religiões abraâmicas. Ele desempenhou o papel de guia e libertador do povo hebreu, conduzindo-os para fora da escravidão imposta pelos egípcios e guiando-os em direção à terra prometida após estabelecer um pacto com Deus. Além disso, foi o mensageiro e divulgador dos 10 mandamentos, considerados as leis fundamentais tanto para judeus quanto para cristãos. Ao refletirmos sobre todas essas maravilhas realizadas por Deus por meio da vida de Moisés, é crucial tenha em mente o momento do seu nascimento, pois isso revela que o adversário da nossa alma sempre esteve e continuará em oposição à vontade de Deus. Moisés veio ao mundo em um período desafiador para o seu povo, Israel. Eles residiam no Egito por centenas de anos, estabelecendo-se lá durante o governo de outro faraó, descendente de José. Contrastando com a vida privilegiada sob o governo de José, os israelitas tornaram-se escravos, sofrendo nas mãos dos seus mestres egípcios. Como se não bastasse, o faraó decretou o massacre de todas as crianças israelitas, preocupado com o rápido crescimento da população hebraica. Prezado ouvinte, no próximo vídeo, examinaremos o capítulo 1 do livro de Êxodo para compreender a situação geral do povo de Deus no Egito. Entretanto, a perspectiva muda no capítulo 2, direcionando-se à história de uma família específica. Citando Êxodo, um homem da família de Levi casou-se com uma filha de Levi. Ela concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era belo, o escondeu por 3 meses. Essa é a narrativa comum de um homem que se apaixona por uma mulher. Eles se casam e têm um filho, como acontece em qualquer lugar. Moisés estava registrando a história de seus pais e seu nascimento, fazendo isso de maneira sucinta, sem se aprofundar. Por isso, é necessário buscar outras partes da Bíblia para obter mais detalhes sobre esses eventos. Esses eram pais comuns que viviam sob a escravidão como membros da tribo de Levi. Até esse ponto, isso é tudo o que Moisés documentou na história, embora mais tarde tenha mencionado seus nomes, Amram e Joquebede. Em Números 26 lemos: a esposa de Amram chamava-se Joquebede, filha de Levi. A narrativa do Êxodo revela que Joquebede deu à luz um filho, e ao perceber que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Prezados ouvintes, a palavra que descreve o bebê é traduzida para o inglês como beautiful, mas em hebraico é tav, que significa literalmente bom. Comentaristas judeus explicam que os pais viram algo especial em seu filho, reconhecendo um propósito divino em sua vida. Estevão afirma que Deus favoreceu essa criança que ficou conhecida como Moisés. Em Atos 7, lemos: nesse mesmo tempo nasceu Moisés, que era formoso sobre o olhar de Deus. Ele foi criado por 3 meses na casa de seu pai Faraó. Na carta para os Hebreus, o autor destaca que, pela fé, os pais de Moisés tiveram a coragem de escondê-lo em vez de entregá-lo. Em Hebreus 11 está escrito: pela fé Moisés, depois de nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era uma criança formosa, e não temeram o decreto do rei. Agora, por que esse casal de levitas teve que esconder seu bebê, mesmo tendo já 2 filhos, Arão e Miriam? A razão foi a ordem do faraó do Egito de matar todos os meninos israelitas, instruindo que fossem jogados no rio logo após o nascimento, conforme mencionado em Êxodo. Qual justificativa o faraó do Egito poderia ter para tal ato brutal, e como convenceu o povo a aceitá-lo? A explicação pode residir em sua religião, uma vez que os egípcios consideravam o rio Nilo como um deus. Portanto, é provável que o faraó tenha afirmado que esse deus exigia a morte dos bebês hebreus.
Continuando a leitura da história bíblica, no versículo 3 é mencionado que, não podendo mais escondê-lo, Joquebede tomou uma arquilha de juncos, a calafetou com betume e pés, colocando o bebê nela e a colocando nos juncos à margem do rio. Era evidente que Moisés era uma criança saudável, e seus pais conseguiram mantê-lo escondido inicialmente. Contudo, chegou o momento em que a criança começou a chorar alto. Que contraste com a cena que ocorreria anos mais tarde, quando o Senhor o chamaria para ser seu porta-voz diante do faraó, e Moisés responderia que não sabia falar. Joquebede enfrentava agora um sério dilema, pois não podia mais esconder o bebê. Seria imprudente mantê-lo em casa, já que um guarda poderia facilmente ouvir seu choro, resultando na morte da criança. Agindo com bom senso, Joquebede colocou Moisés em uma pequena arquilha de juncos, calafetada com betume e pés. A palavra hebraica para arquilha é tebá, usada pela primeira vez na Bíblia em referência à Arca de Noé. Para reforçar a conexão temática, vale notar que essa arca também foi calafetada com betume, assim como a Arca de Noé, para impedir a entrada de água na tebá ou arca, que não possuía remos, leme ou vela. Ela estava sujeita às correntezas, ou seja, completamente nas mãos de Deus. Nesse contexto, a mãe confiou seu bebê à vontade divina. Por outro lado, embora a arca estivesse protegida da água, havia o risco de crocodilos que eram abundantes nas águas do Nilo. O que ocorreu com o bebê na arca? Nos versículos seguintes é narrado que, ao ser deixada à deriva, a arca flutuou para um local que seria o menos esperado ou desejado. Continuando a leitura nos versículos de 4 a 6, uma das irmãs do bebê observou de longe para ver o desenrolar dos acontecimentos. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e ao caminhar ao longo da margem, avistou a arca entre os juncos. Ela enviou uma de suas servas para recuperá-la, e ao abrir a arca deparou-se com o choro da criança. Com compaixão reconheceu que era uma das crianças hebraicas. O desdobramento revela a intervenção divina e como Deus agiria nessa situação, em que Joquebede demonstrou sua fé, bom senso e sensibilidade. A própria filha do faraó desceu ao rio naquele local protegido, e a arca capturou sua atenção. Ao abrir a arca, a criança começou a chorar, e a mulher não conseguiu ficar indiferente. Seus sentimentos superaram as ordens emitidas por seu pai em relação às crianças hebraicas. De forma irônica, Deus entregou o bebê nas mãos do inimigo, o último lugar onde se esperaria segurança teoricamente. A casa do faraó, devido ao decreto real, era o lugar mais perigoso para um bebê hebraico. Contudo, Deus conhece seus desígnios, e foi exatamente lá que o bebê recebeu proteção e cuidado. Na continuação da história bíblica, a irmã de Moisés sugeriu à filha do faraó que chamasse uma ama entre as mulheres hebraicas para cuidar do bebê. A filha do faraó concordou, e a jovem convocou a mãe da criança, a quem a filha do faraó instruiu a criar o bebê. Ela prometeu recompensar a mãe, que aceitou e amamentou o bebê. Esse foi o momento oportuno para a irmã de Moisés surgir e oferecer uma sugestão valiosa à princesa. Aproveitando a astúcia da família de Moisés e a necessidade da filha do faraó, Deus providenciou uma maneira para que a mãe de Moisés o educasse nos primeiros anos e ainda fosse recompensada por isso. Deus honrou a fé da mãe de Moisés por confiar nele, ocultando Moisés por 3 meses, e por confiar em Deus ao colocá-lo no rio. O milagre certamente trazia o selo divino, mas chegou o dia em que a criança seria levada para o palácio real, e até mesmo isso Deus permitiu, pois tinha um propósito para aquela vida. Vamos prosseguir com a leitura do versículo 10. Quando a criança cresceu, sua mãe a levou até a filha do faraó, que a adotou e a nomeou Moisés, explicando: "Porque eu tirei das águas." O nome Moisés em hebraico Mose significa tirado. A filha do faraó escolheu esse nome porque ele foi resgatado da água. E esse nome também se tornou profético, pois Deus selecionou este homem para liderar a libertação dos israelitas do Egito. Enquanto o faraó planejava a extinção das crianças de Israel, Deus já estava preparando a libertação e a redenção para elas. Moisés, sem dúvida, foi criado com o conhecimento e aprendizado do Egito. Em Atos, é mencionado que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O Egito possuía uma das sociedades acadêmicas e científicas mais proeminentes entre as culturas antigas. É razoável supor que Moisés tenha recebido instrução em geografia, história, gramática, escrita, literatura, filosofia e música. Como membro da família real, ao se locomover, provavelmente o fazia em uma carruagem de príncipe, com seus guardas ordenando: ajoelhem-se. Se navegasse pelo Nilo, seria em um barco magnífico com acompanhamento musical.
Ele desfrutava de uma vida de realeza. Entretanto, os eventos tomaram um rumo surpreendente, mostrando como Deus agiu em favor daqueles que depositaram sua fé nele. A própria mãe da criança foi encarregada de criá-lo. Embora a identificação histórica do faraó no período da opressão seja debatida, a filha do faraó poderia ter sido a primogênita do famoso Ramsés II, ou talvez sua irmã. Conforme os costumes da época, o primogênito da princesa tinha direito ao trono. E se Ramsés II e sua rainha não tivessem filhos, Moisés poderia ter sido o sucessor do faraó. O antigo historiador judeu Joséfo afirmou que Moisés era o herdeiro do trono do Egito e que, em sua juventude, liderou os exércitos egípcios numa batalha vitoriosa contra os etíopes. Moisés passou os primeiros 40 anos de sua vida na corte do faraó, crescendo e sendo educado como egípcio. Sua aparência, discurso e maneirismos eram egípcios. Mais tarde, ao chegar a Midian, ainda era reconhecido como egípcio. Moisés estudou na Grande Universidade do Sol, a instituição mais importante da época. Às vezes, subestimamos o conhecimento e as realizações dos egípcios. Sua habilidade em química, evidenciada pela técnica de mumificação, ainda não foi igualada. Sua destreza na preparação de cores era extraordinária, produzindo tons mais vibrantes do que os atuais. Moisés foi educado na grande biblioteca egípcia, absorvendo a sabedoria deles. A única grande lacuna em sua formação acadêmica foi a falta de instrução sobre como servir a Deus. Não devemos menosprezá-lo por isso, ele foi um homem extraordinário. Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, em Atos 7, ofereceu uma visão perspicaz desse período da vida de Moisés. Satanás sempre busca nos destruir, conhecendo o propósito que Deus tem para nossas vidas. Avancemos apesar de todas as adversidades. Deus é fiel e cumprirá seus propósitos em nossas vidas. Antes de ser chamado por Deus, Moisés passou 40 anos como pastor de ovelhas. Em contraste com os 40 anos como príncipe no Egito, ele conheceu a vida com todas as riquezas terrenas, mas escolheu servir a Deus em vez de se apegar às coisas temporais deste mundo. Como o autor de Hebreus escreveu, pela fé Moisés, já crescido, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele considerava o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois estava focado na recompensa. E assim, concluímos este vídeo. Sejam fortes e corajosos até o fim, queridos ouvintes. Isso é tudo por enquanto, e estarei com vocês em breve.